Olá, eu sou o Flávio Cárcano, médico oncologista clínico, especialista em câncer gênito urinário, também conhecidos como cânceres urológicos. E hoje eu gostaria de falar com vocês sobre um tema extremamente importante, que é o câncer de próstata. Quando a gente fala em câncer no homem, o câncer de próstata disparado é o tumor mais frequente que acomete o homem. E este tipo de câncer está associado a um fator de risco que a gente chama fator de risco não modificável, que é o próprio envelhecimento. Conforme o homem envelhece, o risco aumenta de desenvolver o câncer de próstata. Entretanto, existem outros fatores de risco que também são associados com menor intensidade, mas que também merecem destaque, como a própria vida sedentária, o consumo de carnes processadas ou muito gordurosas, a ausência de hábitos alimentares saudáveis, como ingestão de fibras e verduras e legumes e frutas, assim como também a falta da prática de atividade física. O tabagismo também está associado a esta doença e também outros fatores não modificáveis como pessoas pretas, pessoas negras. Esses fatores, em conjunto, eles podem aumentar sobremaneira o risco do desenvolvimento do câncer de próstata e eles devem ter uma atenção de cada pessoa que pretende minimizar este risco no desenvolvimento do câncer de próstata. O câncer de próstata muitas vezes é diagnosticado, felizmente, numa fase bastante inicial, onde é possível fazer o tratamento com a intenção de curar este paciente. Entretanto, existe uma minoria que infelizmente já se apresenta com uma doença avançada ou metastática, onde até o momento não é possível curar este paciente, mas o tratamento é feito no intuito de reduzir as chances dessa doença progredir e infelizmente tirar a vida desse paciente. E muitos avanços têm acontecido recentemente no tratamento do câncer de próstata, aumentando sobremaneira a sobrevida dos pacientes, mesmo quando a doença está avançada. Esse tumor ele é importante no sentido de que é possível diagnosticá-lo precocemente através de medidas como a dosagem do PSA e também o exame digital retal, ou o toque retal popularmente conhecido. Esse é um exame que carrega bastante estigma por parte do homem, porque é necessário que o urologista introduza o dedo pelo ânus no sentido de observar, palpar a textura, mobilidade e presença de nódulos na próstata que está muito próximo dessa região quando tocado por um urologista experiente. Então, o conjunto do exame digital do reto associado, ou toque retal associado ao PSA, traz uma sensibilidade maior, uma possibilidade maior da detecção de um possível câncer. É esta medida que vai disparar ou vai alertar a necessidade de uma biópsia para confirmação. Hoje existem vários exames importantes sendo desenvolvidos, um deles que a gente merece citar é a ressonância magnética nuclear multiparamétrica, uma ressonância bastante sensível para identificar alterações na próstata que possam denunciar um câncer, mas ela ainda é de um custo alto e ainda não pode ser generalizada. Portanto, o exame digital do reto, o toque retal associado ao PSA, são exames simples, e podem ser executados e também com uma sensibilidade bastante importante para presumir a presença do câncer de próstata, indicando uma biópsia. Uma vez feita a biópsia da próstata, isso é analisado pelo patologista e vários fatores são vistos para detectar a presença do câncer ou não. Uma vez que esse câncer seja detectado, um score, um indicador, uma régua que é usada para entender a biologia da doença é chamada score de Gleason. O patologista analisa alterações das células da próstata naquela biópsia e consegue nos dar uma informação que é valiosa. Esse score ele vai até o número 10 e quanto maior esse valor do score de Gleason, mais indiferenciada é a doença. Em outras palavras, uma biologia que tende a ser um pouco mais agressiva, com capacidade de disseminação
disseminação dessa doença. Portanto, o score de Gleason é um score prognóstico, ele nos orienta como esse paciente pode evoluir com essa doença, mas também extremamente importante nas tomadas de decisão de tratamento para estes pacientes. O câncer de próstata é completamente curável. Quando diagnosticado nas suas fases iniciais, a cirurgia da retirada da próstata é o principal tratamento e muitos avanços têm acontecido também nesse sentido. A cirurgia hoje mais executada com melhor sucesso nos tratamentos do câncer de próstata é a cirurgia robótica, que, diferente do que a maioria pensa, não é executada sozinha por um robô. Ela depende do cirurgião urologista bastante experiente e treinado para esse tipo de cirurgia e, de fato, braços robóticos fazem os movimentos que o cirurgião executa dentro de uma cabine ou console, como é chamado. Então ele fica fazendo os movimentos precisos e bem treinados e os braços robóticos conseguem executar essa cirurgia pelo comando do cirurgião urologista. Quais são as vantagens dessa cirurgia? Ela tem um menor tempo de sangramento, né? um menor volume de sangramento, porque toda cirurgia gera algum tipo de sangramento. Existe uma questão estética, porque não é um corte tão grande que é feito no abdômen, são furos e um corte pequeno. Então, existem vantagens também no que diz respeito à recuperação desse paciente, que costuma ser bem mais rápida com a cirurgia robótica. Então veja, a cirurgia robótica é o que há de mais avançado no cuidado do câncer de próstata com intenção de curar. Quando a gente infelizmente já identifica a doença mais avançada, a gente já precisa utilizar algumas medicações e dentre elas uma que é muito importante é o bloqueio androgênico. Ou seja, a gente precisa retirar a produção da testosterona desse paciente e isso é feito na maioria das vezes com uma injeção que é aplicada de tempos em tempos, bloqueando a produção da testosterona desse paciente. Somado a isso, muitos outros tratamentos têm sido desenvolvidos e eu pretendo estar num próximo vídeo detalhando como é o tratamento do câncer de próstata. Portanto, espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor em dar um panorama sobre a importância do câncer de próstata para vocês. Espero que tenha sido útil. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal e também de ativar as notificações para que vocês recebam sinais dos novos vídeos que estão por vir por aí. Até o próximo vídeo.